o sonho de um homem nunca morre. Esse é, sem dúvida, um dos meus painéis favoritos de toda a história de One Piece. Parece exatamente o tipo de frase que o Luffy diria. Ela transmite a mesma convicção inabalável, a mesma coragem diante de um mundo cheio de pessoas que riem de quem ousa sonhar. Na ilha sem lei de Jaya, cercado por piratas que zombam dos sonhos alheios, um homem se levanta e afirma que a ambição humana jamais poderá ser apagada. E o mais impressionante? Quem diz isso é justamente o vilão. Essa é a essência de Marshall D. Teach, escondida bem diante dos nossos olhos muito antes de sabermos a verdadeira importância daquele estranho personagem. Eiichiro Oda apresentou o Barba Negra no capítulo 223 apenas como um homem desconhecido devorando uma torta de cereja e dando gargalhadas exageradas. Sem qualquer anúncio grandioso, ele já havia criado o oposto filosófico do próprio Luffy. Tudo já estava ali para quem prestasse atenção. Barba Negra representa a resposta mais precisa para uma pergunta que Oda constrói desde o primeiro capítulo. O que acontece quando alguém possui liberdade para perseguir qualquer sonho, mas não possui nenhum limite moral? A liberdade do Luffy inspira pessoas. A liberdade do Barba Negra consome tudo ao seu redor. Durante mais de 25 anos de publicação, Oda construiu um antagonista tão paciente e tão essencial para a estrutura de One Piece, que quando finalmente revelou sua verdadeira ameaça, o momento pareceu inevitável. E ao mesmo tempo, completamente inesperado. A maioria dos vilões dos shonens deseja conquistar poder imediatamente. São impulsivos, deixam a raiva comandar suas ações e destroem tudo pela própria impaciência. Crocodile passou anos elaborando seus planos, mas sua ambição sempre era acompanhada pelo orgulho ferido e pela urgência. Doflamingo agia como um predador calculista, porém fazia questão de exibir sua ambição de forma teatral. Kaido simplesmente destruía tudo até encontrar alguém capaz de enfrentá-lo. Barba Negra fez exatamente o contrário. Ainda jovem, entrou para os piratas do Barba Branca e permaneceu naquela tripulação durante mais de 2 décadas. À primeira vista, parece que era leal ao Barba Branca, mas não era. Ele estava apenas esperando uma única oportunidade: encontrar a Yami Yami no Mi. O próprio Teach admite isso quando enfrenta Ace. Sem demonstrar qualquer arrependimento, revela que permaneceu todos aqueles anos no navio apenas porque aquela era sua melhor chance de conseguir a Akuma no Mi que desejava. Que tipo de pessoa consegue viver assim durante tanto tempo? Isso vai muito além da simples ambição. Ambição qualquer um pode ter. O que Barba Negra possui é algo muito mais perturbador. Uma ausência completa de apego, escondida atrás de um sorriso amigável. Ele ria com seus companheiros, comia ao lado deles, construiu a imagem de um tripulante simpático e confiável. Era subordinado de Ace, um homem que amava sua família acima de qualquer coisa. Mas para Teach, nada disso tinha qualquer valor. No instante em que Tachi, comandante da 4ª Divisão e cozinheiro dos Piratas do Barba Branca, encontrou a Yami Yami no Mi, Barba Negra o assassinou sem pensar 2 vezes. Foram 26 anos esperando, seguidos por um único ato de sangue frio. A paciência de Barba Negra nunca foi uma virtude. Ela sempre foi a manifestação mais assustadora do seu vazio moral. Aquela tripulação jamais foi sua família. Era apenas uma sala de espera. É justamente aí que Oda constrói o verdadeiro horror do personagem. Enquanto Barba Branca dedicava toda a sua vida à família que escolheu construir, chamando todos os seus piratas de filhos e chegando ao ponto de declarar guerra para salvar Ace, um filho que nem sequer compartilhava seu sangue, Teach viveu envolvido por todo esse carinho durante décadas, e não sentiu absolutamente nada. Ele apenas aproveitou cada momento até conseguir o que queria. O mais assustador não é o assassinato de Tachi. O mais assustador são os 26 anos que vieram antes dele. Existe ainda outro detalhe que torna tudo mais pesado. Hoje sabemos que Barba Negra é filho de Rox de Shebeck, o pirata mais perigoso da geração anterior à de Gold Roger. Um homem tão ameaçador que o governo mundial tentou apagar completamente sua existência da história. Teach tinha apenas 2 anos quando seu pai morreu em God Valley. Cresceu órfão, sem sequer imaginar qual era sua verdadeira herança. Anos depois, acabou entrando justamente na tripulação de Barba Branca, o mesmo homem que um dia navegou ao lado de Rox. O simbolismo disso é impressionante. O filho do pirata que o mundo tentou apagar da história vive escondido dentro da tripulação do pirata mais amado dos mares. Era como se estivesse aprendendo silenciosamente a engolir a própria história. A Yami Yami no Mi é uma Akuma no Mi do tipo logia que permite ao usuário criar, controlar e se transformar em escuridão. Ela é descrita na obra como a mais maligna entre todas as Akuma no Mi. Sua escuridão funciona como um vazio absoluto capaz de engolir tudo o que toca e esmagar qualquer coisa através de uma força semelhante à gravidade de um buraco negro. Mas existe uma característica única. Ao contrário das outras logias, ela não torna seu usuário intangível. Barba Negra continua sentindo cada golpe, cada soco, cada corte, cada ataque. A escuridão absorve tudo, inclusive a dor. Oda fez isso de propósito.
não foi um erro de criação. O homem que escolheu justamente a Akuma no Mi, que aumenta todo o sofrimento que recebe, está dizendo muito sobre sua visão de mundo. Para ele, dor é apenas um preço, um investimento. Se for preciso sofrer para conquistar poder, então ele aceitará esse sofrimento sem hesitar. Barba Negra não encontrou essa Akuma no Mi por acaso. Ele estudou o livro das Akuma no Mi, memorizou suas formas e procurou especificamente pela Yami Yami no Mi durante décadas. Depois matou para obtê-la. Existe ainda outra habilidade dessa fruta que revela perfeitamente sua filosofia. Ao tocar outro usuário de Akuma no Mi, Barba Negra pode anular completamente seus poderes. Em um simples contato, toda a singularidade daquela pessoa desaparece. Aquilo que a tornava especial. Aquilo que definiu sua vida é simplesmente cancelado. Essa habilidade representa exatamente a maneira como Teach enxerga o mundo. Para ele, ninguém é realmente único. Não existe talento impossível de ser roubado. Não existe poder impossível de ser tomado. E não existe sonho tão grandioso que esteja fora do seu alcance. A Yami Yami no Mi é a metáfora perfeita para alguém que acredita que nada neste mundo é sagrado. Agora chegamos ao maior mistério envolvendo Barba Negra. Como ele consegue utilizar duas Akuma no Mi? Até hoje essa continua sendo uma das maiores perguntas de One Piece. Durante Marineford, Marco comentou que o corpo de Teach era diferente do normal. Isso sugere que a própria fisiologia dele seja completamente anormal. Existem diversas teorias. Algumas defendem que a Yami Yami no Mi permite absorver uma segunda Akuma no Mi. Outras acreditam que Barba Negra possui múltiplas consciências ou múltiplas almas compartilhando o mesmo corpo. Agora que foi confirmado como filho de Rox D. Shebeck, e considerando que Saturn e Katarina Devon também destacaram sua linhagem em comum, talvez a resposta esteja ligada ao sangue da família Dave. As pistas visuais também chamam atenção. Sua bandeira possui 3 caveiras. Ele utiliza uma arma com 3 garras. Carrega 3 pistolas. Além disso, no primeiro encontro em Jaya, Luffy e Zoro se referem a Teach como eles, e não apenas ele. O número 3 acompanha praticamente toda a construção do personagem. Independentemente de uma terceira Akuma no Mi realmente existir ou não, Oda vem reforçando esse simbolismo desde os capítulos iniciais. Não é coincidência que Luffy e Barba Negra sejam apresentados praticamente ao mesmo tempo durante o arco de Jaya. Os dois comem no mesmo bar, os dois falam sobre sonhos. E então, Teach pronuncia aquela frase inesquecível: "O sonho de um homem nunca morre". Ela parece algo que o próprio Luffy diria. E essa é exatamente a intenção de Oda. Ele quer que você enxergue os dois como reflexos um do outro. A verdadeira diferença nunca esteve nas palavras, sempre esteve nas ações. O sonho do Luffy espalha a liberdade para todos ao seu redor. Ele deseja se tornar o rei dos piratas porque acredita que essa é a pessoa mais livre do mundo. E para ele, liberdade significa que todos também possam viver da maneira que escolherem. Luffy nunca acumula poder apenas para controlar os outros. Ele derrota seus inimigos, salva quem precisa e segue seu caminho. Ele nunca tentou possuir Robin. Ele a libertou. Nunca tentou possuir Nami. Ele apenas derrotou Arlong e devolveu sua liberdade. Seu sonho sempre foi criar um mundo onde cada pessoa pudesse viver sendo ela mesma. Já o sonho de Barba Negra funciona como um buraco negro. Tudo é puxado para o seu próprio centro. Ele não deseja apenas ser livre. Ele quer decidir quanto custa a liberdade dos outros. Quando ouvimos seu discurso em Jaya, parece que estamos diante de uma mensagem inspiradora. Mas depois de entender quem realmente é Marshall D. Teach, essas mesmas palavras se tornam assustadoras. Porque para ele, os sonhos nunca morrem, desde que sejam os sonhos que ele permita existir. Essa não é uma filosofia de libertação, é uma filosofia de domínio disfarçada de liberdade. Essa oposição também aparece nas tripulações. Os Chapéus de Palha permanecem ao lado de Luffy mesmo quando tudo dá errado. Usopp saiu da tripulação, mas voltou. Robin suportou perseguições, torturas e o governo mundial sem abandonar seus companheiros. Nami entrou antes mesmo de confiar totalmente em Luffy e nunca mais deixou o grupo. A lealdade deles foi colocada à prova inúmeras vezes e sempre resistiu. Já a tripulação de Barba Negra permanece unida porque ele vence, porque ele oferece poder, entrega Akuma no Mi, liberta criminosos, promete dominação. Mas fica uma pergunta inevitável. Quando as vitórias acabarem, o que realmente manterá aquela tripulação unida? Marco foi quem percebeu a diferença mais importante entre as duas tripulações. No fundo, o próprio Barba Negra também entende isso. É justamente por esse motivo que ele nunca para de vencer. Nunca para de crescer. Nunca deixa de elevar as apostas. Sua tripulação permanece unida por causa do sucesso. A dos Chapéus de Palha permanece unida por causa do amor. Luffy sempre carrega, naturalmente, o sofrimento dos seus companheiros sobre os próprios ombros. Seu corpo está coberto pelas marcas de todas as batalhas que enfrentou para proteger alguém importante. Barba Negra faz o oposto. Ele transforma o sofrimento do mundo inteiro em combustível para aumentar o próprio poder. Os dois absorvem dor, mas apenas um deles acredita que esse sofrimento é o verdadeiro caminho para alcançar seus objetivos.
Quando Ace morreu durante a guerra de Marineford, Luffy simplesmente desmoronou. Ele perdeu completamente a vontade de seguir em frente. Precisou de 2 anos para superar aquele trauma, reconstruir seu espírito e voltar aos mares. Foi uma das representações mais emocionantes sobre o luto em toda a história de One Piece. Já a reação de Barba Negra foi completamente diferente. Assim que Barba Branca morreu, depois de ser brutalmente atacado por Tite e sua tripulação, Barba Negra roubou imediatamente os poderes da Gura Gura no Mi do corpo do velho pirata. Logo em seguida, diante do mundo inteiro, anunciou que uma nova era havia começado. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. 2 homens que, de maneiras diferentes, deviam praticamente tudo aos piratas do Barba Branca. 2 homens diante da mesma morte, mas com reações completamente opostas. Essa é a essência do paralelo criado por Oda entre Luffy e Barba Negra. Na verdade, Oda nunca escreveu Barba Negra como um rival convencional. Não da mesma forma que Zoro e Mihawk, nem como Roger e Garp. Tite representa uma pergunta filosófica. O que acontece quando pegamos todos os ideais de Luffy e retiramos completamente o amor? A ambição continua existindo, os sonhos continuam existindo, a recusa em se curvar diante de qualquer pessoa continua existindo, mas toda a humanidade desaparece. O resultado é Marshall D. Tite. É como se Luffy fosse filtrado através do niilismo, a mesma determinação, os mesmos objetivos grandiosos, mas sem qualquer compaixão. Por isso o confronto entre os dois será muito maior do que uma simples batalha entre herói e vilão. Será uma disputa entre 2 formas completamente diferentes de enxergar a liberdade. Uma verdadeira colisão entre Yin e Yang. Agora que sabemos que Barba Negra é filho de Rox D. Shebeck, tudo ganha um significado ainda maior. Shebeck não sonhava em se tornar o rei dos piratas. Seu objetivo era muito mais ambicioso. Ele queria se tornar o rei do mundo. Tomar para si o trono que acreditava ter pertencido ao seu ancestral, David Jones, antes de ser usurpado pelo governo mundial. Era uma ambição que desafiava não apenas o mundo da pirataria, mas toda a estrutura de poder existente. Essa revelação muda completamente a forma como enxergamos a trajetória de Barba Negra. A sucessão de gerações em One Piece parece seguir um padrão quase inevitável. Roger enfrentou Rox, depois surgiu a rivalidade entre Roger e Barba Branca. E agora, tudo aponta para o confronto entre Luffy e Barba Negra. Mas essa herança vai muito além do sangue. Luffy herdou a vontade de Roger de forma espiritual, através do Chapéu de Palha, da vontade de Joy Boy, da misteriosa vontade do D, de pessoas ligadas pelo amor, pelo sacrifício e por ideais que atravessam gerações. Já a Barba Negra herdou o legado de Rox pelo sangue, e também pelo ressentimento. Shebeck morreu em God Valley quando Tite tinha aproximadamente 2 anos. Ele cresceu órfão em um mundo que fez de tudo para apagar completamente a existência do próprio pai. Mais tarde entrou para a tripulação de Barba Branca, justamente um dos antigos companheiros de Rox, um homem que um dia compartilhou da mesma ambição, mas escolheu seguir um caminho completamente diferente. Tite observou de perto como Barba Branca construiu uma família baseada em respeito e amor. Ele viu tudo isso por dentro, entendeu perfeitamente como alguém podia exercer poder sem abandonar sua humanidade, e decidiu seguir exatamente o caminho contrário. A confirmação de que Barba Negra é filho de Rox não torna o personagem mais inocente. Muito pelo contrário, ela faz sua trajetória parecer inevitável. Ele não foi movido apenas pela ganância. Nasceu carregando o peso de uma linhagem que o mundo tentou apagar da história. Cresceu vivendo à sombra de um dos homens mais poderosos que já existiram. A tripulação de Rox reunia monstros capazes de dominar toda uma era. O mais impressionante é perceber como Oda preparou essa revelação lentamente ao longo de centenas de capítulos. Quando finalmente aconteceu, parecia algo que a história sempre soube. Como se todas as peças já estivessem posicionadas desde o começo. Observando apenas a construção narrativa, Barba Negra ocupa um papel que praticamente nenhum outro personagem alcança em One Piece. Ele funciona ao mesmo tempo como um argumento filosófico e como o principal motor da história. As 2 funções caminham juntas sem nunca enfraquecer uma a outra. Basta observar a sequência de acontecimentos. Tudo começa quando Tite assassina Tachi, rouba a Yami Yami no Mi e abandona os piratas do Barba Branca. Mas ele não foge porque teme Barba Branca. Na verdade, ele sabe exatamente quem irá persegui-lo. O comandante da 2ª divisão, um homem cuja vida inteira era guiada pela lealdade e pela proteção de sua família. Tite escolheu a isca perfeita, porque conhecia profundamente a personalidade de quem iria caçá-lo. Os 2 se enfrentam na ilha Banaro. Barba Negra vence, mas a verdadeira vitória nunca foi derrotar Ace. Seu objetivo era capturá-lo vivo. Apenas isso. Ferido o suficiente para ser entregue à marinha.
Depois revela ao governo mundial que Ace é filho de Gold Roger. Teach sabia exatamente o que aconteceria. Sabia que a execução seria transformada em um espetáculo público. Sabia que Barba Branca jamais abandonaria seu filho. Sabia que nenhum dos dois lados teria como recuar. Sem precisar iniciar a guerra pessoalmente, ele criou todas as condições para que o maior conflito militar da Era Moderna acontecesse. Enquanto todos estavam concentrados em Marineford, Teach aproveitou o caos para invadir Impel Down, a prisão mais segura do mundo. Lá reuniu alguns dos criminosos mais perigosos do nível 6, e saiu antes mesmo do fim da guerra. Enquanto duas forças gigantescas destruíam uma a outra, Barba Negra fortalecia sua própria tripulação. Depois apareceu em Marineford exatamente no momento em que todos já estavam completamente esgotados. Nem cedo demais, nem tarde demais. Exatamente quando a situação favorecia seus planos. Enfrentou um Barba Branca já à beira da morte. Cobriu seu corpo com um pano preto. E reapareceu carregando também os poderes da Gura Gura no Mi. O mais assustador é que Barba Negra não foi responsável direto pela maioria desses acontecimentos. Ele simplesmente criou as circunstâncias perfeitas e aproveitou cada oportunidade, sem orgulho, sem honra, sem qualquer preocupação com a forma como venceria. A Guerra de Marineford, a morte de Ace. As marcas de Teach estão presentes em todos esses acontecimentos, e ainda assim, ele quase não precisou lutar. Passou grande parte daquela guerra apenas observando. É justamente isso que diferencia Barba Negra de outros grandes estrategistas da obra. Doflamingo elaborava planos complexos, mas precisava estar sempre no centro de tudo. Crocodile também manipulava os acontecimentos, porém toda a sua estratégia dependia dele ocupar o topo da pirâmide. Barba Negra age diferente. Ele permanece nas sombras, fica na periferia dos acontecimentos, e deixa que o próprio fluxo da história o conduza até o centro. Ele prefere manipular em vez de confrontar. Convence antes de atacar. Espera antes de agir. Durante Marineford, chegou até mesmo a implorar por sua vida quando Barba Branca o segurou pelo rosto e lançou o poder devastador da Gura Gura no Mi contra ele. Demonstrou medo, desespero, covardia, algo que praticamente nenhum vilão tradicional dos shonens permitiria mostrar. Muita gente interpreta isso como uma falha, mas essa é justamente a genialidade da escrita de Oda. Os vilões tradicionais enfrentam a derrota com orgulho, nunca demonstram medo, sempre mantêm a postura até o último instante, porque se preocupam com a própria imagem, com o legado que deixarão, com a forma como serão lembrados, e exatamente aí está a fraqueza deles. O orgulho limita suas escolhas. Barba Negra não possui esse problema. Ele não se importa se parecerá covarde, só se importa em vencer. Sua covardia não representa fraqueza, representa pragmatismo absoluto. Ele implora quando precisa, recua quando é vantajoso, manipula quando essa é a melhor opção, espera o tempo necessário, e justamente por isso se torna um adversário muito mais difícil de derrotar. Você não consegue provocá-lo para fazê-lo agir por impulso. Não consegue envergonhá-lo, nem fazê-lo aceitar uma luta justa apenas por orgulho. Teach só entra em ação quando todas as probabilidades estão a seu favor. Ele próprio resumiu essa filosofia em uma frase memorável: a sorte pode decidir quem vive ou quem morre, mas perde aquele que se deixa dominar pelo medo primeiro. Barba Negra não finge ser corajoso, ele apenas calcula qual é a melhor maneira de vencer. Agora, observe como tudo isso se conecta novamente a Yami Yami no Mi. A escuridão absorve tudo, inclusive a dor. E Barba Negra faz exatamente a mesma coisa. Ele transforma humilhação, derrotas aparentes, medo e até os momentos em que é ridicularizado diante de todos em combustível para continuar avançando. Nada é desperdiçado, nada é ignorado. Assim como o vazio criado por sua Akuma no Mi engole tudo o que toca, Teach absorve cada experiência e a converte em vantagem. É por isso que a cena em Marineford, quando Barba Branca o humilha diante de todos, não diminui sua imagem. Pelo contrário, ela prova que Barba Negra é capaz de suportar a maior humilhação possível, sobreviver, e poucos segundos depois declarar o início de uma nova era diante do mundo inteiro. Existe outro detalhe que muita gente esquece. Muito antes de se tornar um Yonkou, Teach conseguiu deixar uma cicatriz permanente em Shanks. As 3 marcas sobre o olho esquerdo do Ruivo nunca desapareceram, e Shanks já possuía essa cicatriz mais de uma década antes da história principal, quando os Piratas do Ruivo ainda nem existiam oficialmente. Isso significa que Barba Negra conseguiu ferir um dos homens mais poderosos do mundo de uma forma que jamais cicatrizou completamente. Por isso é um erro pensar que Teach não sabe lutar. Ele sabe. A diferença é que luta apenas quando realmente precisa. Enquanto a maioria dos antagonistas dos mangás segue uma fórmula parecida, Oda decidiu construir Barba Negra de uma maneira completamente diferente. Normalmente, primeiro conhecemos o vilão.
Depois descobrimos seu passado, entendemos seus objetivos, e só então percebemos o tamanho da ameaça. Com Barba Negra, aconteceu exatamente o contrário. Oda plantou os sinais da ameaça muito antes de apresentar o próprio personagem. Na verdade, a primeira aparição indireta de Barba Negra não acontece em Jaya. Ela acontece durante o arco da Ilha Drum, quando o Apol abandona seu próprio reino depois que um grupo de piratas invade o local. Esses piratas eram justamente os piratas do Barba Negra. Naquele momento, o nome é citado rapidamente, e a história segue em frente. A maioria dos leitores encara isso apenas como construção de mundo, mais um detalhe qualquer da Grand Line. Mas depois de descobrir quem realmente é Teach, essa pequena informação ganha um peso gigantesco. Quando voltamos para reler esse arco já sabendo de tudo, percebemos que Barba Negra já estava movimentando as peças muito antes de Luffy sequer completar sua tripulação. Oda apresentou primeiro a reputação de Teach, só muito depois apresentou o próprio homem. Assim, quando finalmente encontramos Barba Negra em Jaya, já sabemos inconscientemente que reis fogem dele. Só ainda não fazemos ideia da profundidade desse mistério. Essa técnica é muito mais comum na literatura investigativa do que em mangás shonen. É o tipo de narrativa em que o verdadeiro culpado aparece logo nas primeiras páginas, mas ninguém percebe. Quando a verdade finalmente vem à tona, toda a história muda de significado. Foi exatamente isso que Oda fez. Espalhou pistas durante centenas de capítulos, confiando que, um dia, os leitores voltariam ao início e enxergariam tudo de uma maneira completamente diferente. Existe uma regra que praticamente todos os grandes vilões de One Piece seguem. Seus poderes representam exatamente quem eles são. As habilidades de Crocodile refletem um homem que seca toda esperança ao seu redor. Doflamingo controla fios porque acredita que todas as pessoas existem apenas para serem manipuladas. Kaido possui um corpo praticamente indestrutível porque despreza a ideia de que exista alguém forte o bastante para derrotá-lo. Mas nenhuma Akuma no Mi traduz tão perfeitamente a personalidade do seu usuário quanto a Yami Yami no Mi. Ela é muito mais do que uma arma. É uma declaração filosófica, um resumo completo do personagem, uma representação física da forma como Barba Negra enxerga o mundo. Nada é sagrado. Toda singularidade pode ser anulada. A dor serve como combustível. E o vazio existente dentro dele nunca foi algo que precisasse ser preenchido. Sempre foi uma arma. Oda nunca afirma diretamente que Barba Negra é o oposto filosófico de Luffy. Ele prefere mostrar isso através das pequenas diferenças. A sequência do bar em Jaya é uma das introduções de personagem mais brilhantes de toda a obra. À primeira vista, parece apenas uma conversa comum, mas cada detalhe daquela cena possui um propósito. As duas tripulações entram no mesmo estabelecimento, sentam praticamente ao mesmo tempo, pedem comida e fazem escolhas completamente opostas. Luffy adora a torta de cereja e detesta a bebida. Barba Negra ama a bebida e odeia a torta. Pode parecer uma simples piada, mas Oda usa até mesmo a comida para mostrar que aqueles dois homens são reflexos invertidos um do outro. As duas tripulações possuem tamanhos parecidos. Os dois capitães comem ao lado de seus companheiros. O enquadramento é praticamente idêntico, só que tudo funciona como um espelho. Então Teach faz aquele discurso inesquecível. O sonho de um homem nunca morre. As palavras parecem pertencer ao Luffy, mas existe algo estranho. Algo sutilmente errado. É como ouvir a mesma música tocada em uma tonalidade diferente. As frases são praticamente iguais. O significado é completamente oposto. Oda cria um vilão que fala exatamente a linguagem do herói, mas utiliza essas palavras para defender uma visão totalmente diferente da liberdade. E o mais genial é que os dois praticamente nem discutem. Eles apenas dividem o mesmo ambiente. Comem, conversam e seguem seus caminhos. Mesmo assim, o leitor atento já entende que aquelas duas filosofias inevitavelmente irão colidir. Quem não percebe simplesmente continua lendo normalmente. E só muitos anos depois entende o verdadeiro peso daquela cena. Oda escreveu essa sequência para funcionar das duas maneiras. Outro detalhe pouco comentado é como Barba Negra parece engraçado em sua primeira aparição. Ele faz barulho, ri alto, come torta de cereja como uma criança. Parece um sujeito desajeitado e simpático. Quase aquele tio exagerado que filosofa durante um almoço de família. Ele não tenta parecer ameaçador, muito pelo contrário, transmite simpatia. E justamente aí está a maior mentira do personagem. Essa foi uma decisão extremamente arriscada de Oda. Seu principal antagonista foi apresentado como alguém quase cômico, um personagem que parecia existir apenas para dar personalidade ao mundo de One Piece. Durante muito tempo, Teach parece apenas um coadjuvante curioso, e quando finalmente entendemos sua verdadeira importância. A sensação é inevitável. Como eu não percebi isso antes? Esse sentimento faz parte da experiência que Oda queria criar. O verdadeiro poder narrativo de Barba Negra está justamente naquilo que passa despercebido. Compare sua introdução com a de outros grandes antagonistas. Kaido simplesmente cai do céu. Big Mom é apresentada como uma tempestade prestes a destruir
tudo. São apresentações impactantes, mas nenhuma delas produz a mesma sensação que descobrirmos que Barba Negra já estava sentado ao lado de Luffy, comendo torta de cereja, enquanto os acontecimentos finais da história já começavam a ser preparados. Existe ainda outro detalhe curioso. Todos os grandes antagonistas receberam um passado completo. Sabemos como cresceram, o que viveram, o que os transformou. Com Barba Negra isso ainda não aconteceu. Mesmo estando na saga final, ele continua sendo o personagem mais importante. E ao mesmo tempo, o mais misterioso entre todos os vilões. Conhecemos perfeitamente suas ações, entendemos sua filosofia, sabemos o tamanho da ameaça que representa, mas ainda sabemos muito pouco sobre como Marshall D. Teach se tornou quem é hoje. Também não existe um momento específico em que Oda declara oficialmente que Barba Negra se tornou o vilão final. Não há um único capítulo fazendo esse anúncio. O que existe é uma sequência constante de acontecimentos. Cada passo parece apenas uma evolução natural. Mas quando observamos tudo junto, percebemos que Oda estava construindo silenciosamente o antagonista definitivo de One Piece. Ao longo de toda essa trajetória, surge uma pergunta inevitável. Quando Barba Negra afirma que o sonho de um homem nunca morre, de quais sonhos ele está falando? Quem decide quais sonhos merecem continuar existindo? A resposta aparece em todas as suas ações. Ele acredita que essa decisão pertence a ele. Teach não celebra os sonhos das pessoas. Ele deseja controlar os sonhos das pessoas. Porque quem controla aquilo que os outros desejam, controla o próprio mundo. É justamente por isso que homens como Shiryu da Chuva, Katarina Devon e Van Augur seguem Barba Negra. Não por amizade, nem por ideais. Eles seguem Teach porque ele promete um mundo onde não existirão mais regras capazes de limitá-los. Sua tripulação não nasceu do amor. Nasceu da vontade coletiva de destruir a ordem atual. Ele oferece algo que considera ainda melhor do que liberdade. Liberdade, sem qualquer consequência. Mas quando exatamente Barba Negra deixou de ser apenas mais um vilão poderoso para se tornar o verdadeiro antagonista final? A resposta está em Marineford. Mais precisamente no instante em que ele reaparece sob o pano preto carregando os poderes da Gura Gura no Mi. Naquele momento ele já possuía duas das Akuma no Mi mais poderosas do mundo. Uma tripulação formada pelos criminosos mais perigosos dos mares. Um nome capaz de provocar medo em qualquer lugar. E, acima de tudo, provou que jamais ficará satisfeito. Nunca existirá um limite para sua ambição. Ele sempre desejará mais. E continuará avançando até conquistar tudo. É exatamente isso que esperamos do último grande inimigo. Muitos acreditam que um grande vilão deve ser medido apenas por sua força ou pelo impacto de sua apresentação. Barba Negra possui tudo isso. Foi responsável pelos acontecimentos que culminaram na maior guerra da era. Conquistou dois poderes impossíveis. Saiu do anonimato para se tornar um Yonkou em tempo recorde. Mas sua verdadeira grandeza não está apenas nisso. Ela está no fato de ser indispensável para a mensagem que One Piece quer transmitir. A história jamais conseguiria provar que uma liberdade construída sobre amor vale mais do que uma liberdade construída sobre dominação, sem alguém que representasse perfeitamente a alternativa. Enquanto Luffy deseja libertar as pessoas, Barba Negra deseja possuir a própria ideia de liberdade. Ele quer decidir quais sonhos merecem existir, quem merece ser livre e quais vidas possuem valor para a nova era. Em muitos aspectos, ele não é tão diferente do próprio governo mundial. A diferença é apenas a aparência. O governo mundial controla através das leis, da burocracia e da falsa promessa de ordem. Barba Negra faria exatamente a mesma coisa, mas usando discursos sobre sonhos e liberdade. No fim das contas, um mundo onde apenas um homem decide aquilo que todos podem desejar é exatamente o mesmo mundo que já existe hoje. E talvez essa tenha sido a maior genialidade de Oda. Criar um vilão cuja filosofia, à primeira vista, parece praticamente igual à do protagonista. Por isso é tão difícil rejeitar Barba Negra imediatamente. Ele fala sobre liberdade, sorri, inspira confiança, acredita completamente em si mesmo, mas basta olhar um pouco mais fundo e percebemos o abismo escondido sob essas palavras. Oda fez dele um personagem engraçado, barulhento, estranho, quase carismático. Fez questão de transformá-lo em alguém suficientemente humano para confundir tanto os personagens quanto os próprios leitores. Durante vários arcos, parecia apenas um coadjuvante curioso, até que, quase sem fazer alarde, descobrimos que aquele homem já manipulava os acontecimentos responsáveis pela morte de personagens que aprendemos a amar muito antes de entendermos sua importância. Esse é o espelho que Oda coloca diante de Luffy. E então faz a pergunta mais importante de toda a obra. Como seria o sonho da liberdade, se fosse carregado por alguém incapaz de sentir empatia? Marshall D. Teach é o antagonista mais cuidadosamente construído de One Piece, justamente porque possui a mesma forma de Luffy. Foi moldado pelos mesmos elementos,
persegue o mesmo objetivo, mas está completamente vazio onde Luffy está cheio de esperança. Durante mais de 20 anos, Oda encaixou cada peça desse quebra-cabeça até que tudo se tornasse perfeito. O vazio que devora, a escuridão que absorve tudo sem devolver nada, o homem que nunca dorme, nunca descansa, nunca sorri sem calcular cada possibilidade, nunca sonha sem desejar possuir o próprio sonho. A liberdade de Luffy cria novos mundos, a liberdade de Barba Negra os engole por completo.